It feels like something is in the air right now. Cara, sotaque é questão de identidade, não tem nada a ver com fluência. Você pode ter literalmente qualquer sotaque do mundo e ainda ser completamente fluente. E pra ser muito sincero com você, eu consigo pensar em apenas 2 motivos, assim, legítimos pra alguém querer perder o sotaque. O primeiro é quando as pessoas não te entendem. Aí precisa mudar. Quando o seu jeito de falar tem muito pouco em comum com o que a outra pessoa tá acostumada, fica muito difícil acontecer uma comunicação. E o segundo motivo é quando você não quer ser percebido como estrangeiro. Isso pode ser por vários motivos, né? Desde perseguição, sei lá, estão te perseguindo porque você é o estrangeiro, porque você fala diferente, ou até reputação, né? Às vezes você tem mais credibilidade, tem mais moral ali naquele grupo, até mesmo entre brasileiros, dependendo da forma que você fala inglês. Fora isso, eu diria que se preocupar com sotaque é bobeira, porque hoje o inglês não pertence mais à Inglaterra, aos Estados Unidos e etc. Pelo contrário, existem mais falantes de inglês como uma segunda língua no mundo do que falantes nativos. Resumindo, sotaque é estilo e fluência é comunicação. E na aula de hoje nós vamos aprender muita coisa em inglês, como uma entrevista do Tom Holland, que é britânico, só que ele soa tão americano nos filmes que muita gente só descobre isso quando vê ele em uma entrevista como essa. Então, sem mais delongas, bora lá para a primeira parte da entrevista. Let's go. Before we get into the film, I got to talk to you about the World Cup. Okay, let's get into it. Because I know you're from England, you're an England fan, so they just beat Norway in the World Cup. Assistindo essa parte, muita gente pode pensar, putz, mas como que esse cara gagueja, né? E eu concordo, ele gagueja bastante. Só que você vai perceber que em inglês costuma se gaguejar um pouquinho mais do que se gagueja em português. Eu até já falei bastante sobre isso numa outra aula aqui no YouTube, e é algo muito importante de você se lembrar, porque só porque você tá falando inglês não significa que você vai falar perfeitamente. Nunca esquecer uma palavra, nunca gaguejar, hesitar ao falar alguma frase. Então é um lembrete muito importante. Se familiarize até com as imperfeições do falante nativo de inglês. Então nós temos aqui o começo da entrevista, né? Esse é o Jimmy Kimmel entrevistando o Tom Holland. Ele fala o seguinte: Before we get into the film, I gotta talk to you about the World Cup. Vamos então entender o que ele tá falando. Primeiro aqui, note a hesitação, né? Ao invés de como seria em português, né? Tipo, tô tentando lembrar de alguma coisa. Em inglês, já muda pra né? Before, que significa antes que, ou antes de, antes do, antes da, e dispensa uma preposição, tá? Muita gente costuma falar também before, então se você ouvir before, mesma coisa. Então, antes de nós, get into, essas duas palavras juntas, elas formam apenas um verbo. Get into significa entrar. A gente pode falar, por exemplo, get into the car, que é entrar no carro, por exemplo. Só que nesse contexto, get into significa entrar no assunto. Então ele diz, já que eles estão numa conversa aqui, né? Antes de nós entrarmos no assunto, né, do filme, get into the film, é isso que ele quer dizer. Antes de tocar nesse assunto, antes de falar sobre o filme, I gotta talk to you, eu tenho que, I gotta, olha só, na escrita tá I got to, que é como a gente escreve, tá? Só que, se você dá um texto como esse para um falante de inglês ler, ele vai ler gotta, por mais que esteja escrito got to. Claro, se ele estiver falando mais devagar, lendo com cuidado, ele leria got to, né? Mais formalmente, inclusive seria até I have got to, de uma forma mais completa. Então, I gotta, eu tenho que, né? Obrigação, tipo, cara, eu tenho que falar com você. I gotta talk to you. Olha que pedaço útil de frase, né? I gotta talk to you. Eu tenho que falar com você, eu preciso falar com você. I gotta talk to you about, que é sobre a Copa do Mundo. About the World Cup. E o Tom responde falando, ok, let's get into it. Aquele mesmo get into que a gente falou ali em cima, né? Ou seja, vamos entrar nesse assunto. Let's get into it. Outra frase pronta, super útil. Se alguém chega pra falar com você, fala, ô fulano, vamos conversar sobre tal coisa? Você pode responder, beleza, vamos lá, bora lá, vamos falar sobre isso. Let's get into it. E o Jimmy continua, ele fala, because, mesmo ali, porque, e eu propositalmente coloquei aqui o gaguejo dele. Ele disse, I know you're from England. Então, eu sei que, I know, dispensa também a preposição. Nesse caso, você pode até falar, I know that, eu sei que. E pode continuar a frase. Porém, como a gente já viu bastante aqui no canal, né? O inglês omite muito o that. Então, eu sei que você é your, né? O mesmo som de your, de seu ou sua. Eu sei que você é da Inglaterra, from England. E ele completa falando, you're an England fan. Você é, né, um
fã da Inglaterra. E é engraçado que a mesma palavra que a gente usa pra falar fã em inglês se usa pra falar ventilador, ventoinha. Então, so... E aí ele meio que desiste da frase, né? Ele começa uma frase nova. Ele fala, they just beat Norway. Norway é a Noruega e é uma coisa que eu falo bastante lá no começo do treinamento. Pra quem começa do zero, eu sempre recomendo fazer um pente fino, assim, nos nomes próprios. Porque pro falante nativo, nomes próprios são óbvios demais. A pessoa que tá falando com você sempre vai achar que você já sabe daquilo. Tem até uma piada que eu costumo contar pros meus alunos, que é de um americano que tá no Brasil e alguém fala pra ele, encontra o Ricardo lá pra nós. E aí o americano vai lá, procura e tal, e não acha, e volta e fala, cara, eu olhei todas as prateleiras e não achei o Ricardo. O que é Ricardo? Então isso exemplifica o quão problemático isso é, né? Por isso eu sempre recomendo, familiarize-se com nomes próprios, nomes de lugares, nomes de pessoas, porque é um tipo de informação que tem que ser óbvia pra todo mundo. Então ele fala que eles quem? É o time da Inglaterra. Eles acabaram de, a gente usa muito o just pra expressar isso. Eles acabaram de beat Norway. Então eles acabaram de bater na Noruega, bater no sentido de derrotar, acabaram de ganhar da Noruega. Então, ganhar em inglês é win, né? Vencer, ganhar. Agora, ganhar de alguém, a gente fala beat. Então, um time beat o outro. E eu lembro de um aluno que trabalha nos Estados Unidos, contando que ele chegou no escritório um pouquinho mais tarde e o chefe dele falou, I beat you today. E ele não entendeu muito bem, mas ele guardou a frase. E ele me perguntou, Gabriel, o que é isso? Ele me xingou, que palavrão que é esse? Eu falei, não, é que ele disse que ganhou de você hoje, né? Ele chegou mais cedo, né? Tipo, eu derrotei você. Então, eles acabaram de derrotar a Noruega. E ele, de novo aqui, in the world. E olha que interessante, você vai ouvir no finalzinho aqui, olha só, ele fala World Cup, ele quer dizer World Cup. Só que, como já é óbvio, como já tá no assunto, ele nem termina a palavra, nota só. In the world, yeah. Ele basicamente fala in the world cup, né? Esse que foi do cup que ele ia falar. Então, é como se eu falasse, o time da Inglaterra acabou de derrotar a Noruega, né? Na Copa do, né? Tipo isso. Ele não terminou a frase porque era óbvio demais pra falar até o final. Before we get into the film, I got to talk to you about the World Cup. Okay, let's get into it. Because I know you're from England, you're an England fan, so they just beat Norway in the World Cup. Yeah, Continuando. and now the England's in the semifinals. Yeah. Yeah, this is a big deal. It's a huge deal for us. And it really does. It feels like something is in the air right now. Do you feel it? Então, de novo, ele começa uma frase, desiste daquela frase e começa uma nova. E ele diz aqui, então, esse, then, this, pode ser também um daí, muito útil then, para indicar sequência. E ele fala, and now, e agora, nota como que emenda, né? And now. E agora, England, a Inglaterra, está, nota que não se fala a Inglaterra, né? Assim como não se fala para nomes, tipo o Tom, o Jimmy. Também não se fala o Brasil, a Inglaterra, é direto o nome. Então, e agora a Inglaterra está in the semifinals. Está nas semifinais, naquela época, né, que a Inglaterra tinha ganhado da Noruega. E nota como que é a pronúncia do semi, né, semifinals, semifinais, semifinals. E o Jimmy completa, yeah, this is a big deal. Isso é grande coisa. Big deal, a gente viu na última aula, né, com 2.5 Men, inclusive com outras aplicações. Então, nesse caso, isso é grande coisa, isso é algo importante para vocês. E o Tom responde, it's a huge deal for us. E não é só um big deal, it's a huge. Huge é o mesmo que very big. Eu não sei se você já percebeu, mas no português a gente fala muito a palavra muito. Então, tipo, se algo é muito grande, a gente fala muito grande, muito pequeno, muito frio. Mas em inglês, ao invés de falar tanto very big, very good, very small, se usa muitas vezes palavras alternativas. Então, por exemplo, ao invés de very big, se fala huge. Ao invés de falar very small, se fala mais tiny. Ao invés de falar very cold, se fala freezing. Inclusive, é uma forma muito fácil de identificar um brasileiro falando inglês quando você ouve uma pessoa falando muito very. Então, não é só grande coisa, né? É uma enorme coisa pra nós, né? Algo muito relevante for us. Pra gente, pra nós. And it really does. E aqui ele desiste da frase. Assim como o Jimmy fez ali em cima. Ele fala, e isso realmente... Ele não termina a frase. E aí, ele começa uma nova, dizendo, it feels like, parece, it feels like... É um parecer de sentimento, não é um parecer de aparentar, ou de sabor, ou de som. Não, é um parece de sentimento. É como se você falasse assim, tá com cara de sexta-feira hoje, né? It feels like Friday today, tá? Então ele diz que parece, né? Dá uma impressão que
algo, something, alguma coisa is in the air. Alguma coisa está no ar agora, right now. E é interessante que o sotaque dele fora dos filmes de Hollywood tem um R bem menos puxado, né? Não é tanto air, é mais air. E o Jimmy pergunta logo em seguida, do you feel it? Você sente isso? Né? Você sente que tem algo no ar? Algo acontecendo? Né? Quando a gente fala in the air, pode ser literal, né? No ar, voando, ou no sentido de estar em andamento, tá acontecendo alguma coisa. And now England's in the semifinals. Yeah. Yeah, this is a big deal. It's a huge deal for us. And it really does. It feels like something is in the air right now. Do you feel it? Continuando. Sometimes in life, I just get a feeling. Wow. And I have that feeling right now, Jimmy. And then came Messi. Is it a type of sense that you're feeling like a? Muita frase inacabada, né? Então ele fala, desiste da frase, sometimes in life, às vezes na vida, I just get a feeling. O que ele quer dizer com isso? De vez em quando ele tem um sentimento, e o get aqui no sentido de ter, de obter mesmo. Tipo, me vem um sentimento, I just get a feeling. E ele fala, and I have that feeling right now. E eu tô com aquele sentimento, né? Eu tô com esse sentimento que eu falei agora, right now, Jimmy. E ele completa, and then came Messi, né? Daí, em seguida, e então vem o Messi, né? Ou seja, tipo, entra na história o Messi e realmente tava bem suspeito, né? A Argentina tava ganhando muito roubado ali. Parece que tinha algum combinado ali, alguma coisa no ar. E o Jimmy interrompe ele, né? Não deixa ele terminar e fala, is it a type of... É um tipo de... Ele começa de novo a frase. É um tipo de sentido? Is it a type of sense? E aí todo mundo começa a rir. Por quê? Qual que é a referência aqui da piada? O que é engraçado? Bom, o Tom Holland é o ator que faz o filme do Spider-Man, né? Então o Homem-Aranha tem um certo sense, chamado nos filmes de Spider-Sense, né? O sensor aranha, o sentido aranha. Então todo mundo ri dessa referência. Então é um tipo de sentido que você tá sentindo? Tipo like a... Sometimes in life, I just get a feeling. Wow. And I have that feeling right now, Jimmy. And then came Messi. Is it a type of sense that you're feeling like a? E a conversa continua. Let's see. Like a I don't know, like, I just... something tingling in you there? Something. It starts in my toes. Yeah. I understand. Yeah. I understand. But there's another Holland that was in the World Cup that is very famous and popular. His name is Erling. Então a resposta do Tom é I don't know. Sei lá, não sei, I don't know. Tipo, muito útil esse like, né, como tipo. Eu só... E não termina a frase, o Jimmy faz outra pergunta pra ele. Something tingling in you there? Algo, something ou alguma coisa formigando, né, latejando. E de novo, por que é engraçado esse termo? Porque nos filmes também se faz essa piada de tingling. Inclusive no último filme teve até a piada do Peter Tingle, né, como se fosse o formigamento do Peter. Tem alguma coisa formigando em você aí, in you there? E ele fala, é alguma coisa, something, é algo que começa nos meus dedos do pé. Olha que interessante. Em português a gente fala dedos da mão e dedos do pé. Ou seja, da mão ou do pé nós chamamos de dedos. Agora, em inglês, das mãos nós chamamos de fingers e dos pés nós chamamos de toes. Então eles não têm nenhum nome em comum, como em português, sabe? Em português os dois são dedos. E o Jimmy fala 5 vezes, né? Yeah, I understand. Eu entendo. Yeah, e depois mais 3 vezes. Yeah, I understand. Mas, there's another Holland. Mas tem um outro Holland that was in the World Cup. Então tem um outro Holland que estava na Copa do Mundo that is very famous. E é muito famoso. And popular. Gaguejou bastante aqui também. E popular. E o nome dele, his name is... O nome dele é Erling. E por que ele falou um outro Holland? Porque o sobrenome do jogador tem uma pronúncia muito parecida, quase que idêntica, do Tom Holland. Então é como se eles tivessem o mesmo sobrenome, só que com uma escrita diferente. I don't know, like, I just... Something tingling in you there? Something. It starts in my toes. Yeah. I understand. Yeah. I understand. But there's another Holland that was in the World Cup that is very famous and popular. His name is Erling. Continuando? Erling Haaland. Erling Haaland. Yes, and he became a superstar. People love this guy. I loved him. I was like, I just love. He was very interesting, and I go, oh, I actually want him on the show. I want to talk to him. I think he's a very interesting person. Ele gaguejou tanto que eu até me perdi aqui. Ele disse Erling Haaland. Yes, and he's
He became a superstar. E ele pode ser também, né? Tipo, ele vem sendo. He has, abreviado poderia ser he is. Ele se tornou, ele se tornou uma superstar, uma super estrela, né? Super famoso. People love this guy. As pessoas, people, amam esse cara. People love this guy. E ele fala, I loved him. Eu adorei ele. Dá pra traduzir love também como adorar, tipo, gostar muito. E claro, também o verbo amar. Ele começa uma frase, desiste, outra também desiste. I just loved. Então, eu estava, pode ser também eu fiquei, e eu só adorei e desistiu também. He was very interesting. Ele foi muito interessante. Very interesting. And I go. E eu falo. Muitas vezes go se usa no sentido de emitir sons. Você pode perceber, inclusive no áudio, que quando ele fala I go, ele fala com um tom de voz diferente, como se estivesse imitando o jeito que ele costuma falar. Se ele estivesse, por exemplo, falando de uma outra pessoa, e ele fala que he goes, e depois fala essa frase que a outra pessoa falou, ele falaria com um tom de voz também, tipo, imitando essa outra pessoa, tá? Então se usa muito go nesse sentido. Inclusive, a gente vê muito em músicas infantis falando coisas como the cow goes moo. A vaca faz moo. Ou seja, ela emite esse som. E é basicamente o que expressa esse go. Então, eu falo desse jeito. Entanto que na escrita já aparece ali aspas, né? Tipo, é o jeito que ele fala. Oh, I actually want him. E aí juntando ficou want him. Eu, na verdade, actually, falso cognato, né? Eu, na verdade, quero ele on the show. Eu quero ele no programa. Né? O programa de TV a gente chama de show ou TV show. Então, I wanna talk to him. Nota que ficou I wanna, essas duas palavras. I want to, ficou I wanna. You talk to him, ficou I wanna talk to him. Sem o H. E depois fecha aspas e ele fala I think, eu acho que he's a very interesting person. Eu acho que ele é uma pessoa muito interessante. Very interesting. Erling Haaland. Erling Haaland. Yes, and he became a superstar. People love this guy. I loved him. I was like, I just love. He was very interesting, and I go, oh, I actually want him on the show. I want to talk to him. I think he's a very interesting person. E a conversa continua, vamos acompanhar. Let's go. But I read somewhere, and you tell me if this is true. If I'm making up, I'll edit this out of the show. But I saw somewhere that you DM'd Erling Haaland, and he didn't respond to you. Yeah. E a gente vai falar daqui a pouco dessa imagem aqui. Então o Jimmy fala, but e parece que ele ia falar alguma coisa com I'd, né? Mas ele desiste da frase, começa uma nova. Eu li, I read somewhere. Olha que interessante, read e read tem a mesma escrita, mas I read eu leio, I read eu li no passado. Então eu li em algum lugar, somewhere, ele não sabe onde, então somewhere. Eu coloquei entre parênteses um comentário que ele fez, and you tell me if this is true. E você me conta, você me fala, you tell me if this is true. Se isso é verdade, ou posso traduzir como se isso for verdade. Mas, Gabriel, peraí, em português muda, né? Como assim? Se isso é verdade, se isso for verdade, são duas palavras diferentes. Mas em inglês é a mesma palavra, é tudo is. If I'm making it up, se eu estiver. Mas peraí, if I am é se eu estou. Mesma coisa que aconteceu ali. Então, se eu estou, se eu estiver, é if I am. Juntando if I'm making it up. Make up, quando você junta o verbo make e a palavra up, aqui a preposição, formam um verbo frasal. Make up significa inventar uma história, sabe? Criar alguma coisa do zero, pode ser tipo inventar mentira, sabe? Você tá making up alguma coisa. Então ele diz, se eu estiver inventando, se for mentira isso, I'll edit this out of the show. Eu vou editar, né? Isso, eu vou fazer a edição do vídeo, eu vou editar isso fora, ou seja, vou arrancar essa parte da gravação aqui, né, do programa. Daí ele fala o que é, but I saw somewhere, mas eu vi em algum lugar. Então agora finalmente ele vai completar a frase dele, né? Ele disse que leu, né, I read somewhere, agora ele falou, eu vi em algum lugar, that you, que você DM'd Erling Haaland. Então, o que é DM? É a sigla para Direct Message, né? Vou mandar um DM para você, mandar uma mensagem direta. E em inglês, basicamente qualquer palavra pode virar verbo. Então, ao invés de falar eu mandei um DM, em inglês se fala eu DMei você. Assim como várias outras coisas. Ao invés de falar, por exemplo, que eu te mandei um e-mail, eu posso falar que eu e-mailei você. É engraçado isso, né? Eu sou um tipo de pessoa que compara o inglês com o português todos os dias da minha vida, basicamente. Então, eu percebo muitos padrões, né? E uma coisa que eu percebo bastante é que tem palavras em inglês que a gente usa
no Brasil, só que muitas delas não viram verbo. Então a gente tem que colocar um verbo. Por exemplo, em português eu posso falar fazer download. Em inglês não precisa do verbo fazer. Em inglês eu falo download. Download significa fazer download. E é o mesmo que aconteceu aqui com o DM, né? Em vez de enviar o DM, não, eu DMei. E com o D para mostrar que tá no passado. DM'd. Se alguém falar I DM'd you, significa que eu te mandei um DM. Então ele, né, o Tom aqui mandou um DM pro Erling Haaland. E o Jimmy fala, and he didn't respond to you. E ele quem? O Erling Haaland, né, o jogador, não respondeu. Didn't respond, didn't no passado. Não respondeu você. E nota depois no áudio que o respond to ficou tipo responna, já emendando o mesmo que acontece lá com wanna, né, do want to virar wanna, aqui o respond to ficou responna you. E aí todo mundo riu, apareceu na legenda ali, laughter, risadas. But I read somewhere, and you tell me if this is true. If I'm making up, I'll edit this out of the show. But I saw somewhere that you DM'd Erling Haaland and he didn't respond to you. Yeah. Agora vamos então analisar qual é a imagem, né, que ele mostrou ali do post. Tá dizendo o seguinte, ó. Erling Haaland had no idea who Tom Holland was. Então o jogador, Erling Haaland, tinha no idea, ele tinha nenhuma ideia, ou como a gente diria em português, ele não tinha ideia alguma, né, de quem o Tom Holland era, when he DM'd him, né, quando o Tom mandou o DM pra ele, pro Erling, and asked, e pediu, poderia ser também perguntou, mas aqui a gente já vê que é pedir, porque tem um outro verbo, e pediu pra hangout. Hangout é passar tempo junto, tá? Não é necessariamente lá fora. A palavra out, muitas vezes, a gente pode pensar, tipo, out é pra fora. Mas não necessariamente. Você pode falar hangout no sentido de passar tempo. Vamos hangout? Tipo, vamos passar um tempo junto. Pode ser dentro também de casa, não precisa ser fora. E um outro tom de fala desse hangout é o andar com. Sabe quando você fala que uma pessoa anda com a outra? Tipo, você anda com aquele pessoal, não anda? Então em inglês dá pra expressar isso também com hangout. E esse é um post aqui de um perfil chamado Culture Crave, que traduzindo, crave significa ter desejo, só que de comida. Sabe quando a mulher tá gestante que fica craving, né, com desejo de alguma comida? Então é esse verbo que se usa. Só que o nome do perfil é Culture Crave. Então é como se fosse desejo insaciável por cultura, né, desejo cultural. Então eles escrevem aqui, he doesn't watch movies. Ele não assiste filmes, né? O Erling Haaland aqui não assiste filmes. So he thought, então ele achou que he was a random person. Ele achou que o Tom Holland era uma pessoa random, né? Uma pessoa aleatória, uma pessoa qualquer. E todo mundo acha engraçado quando ele mostra esse post, né? Porque, pro americano é difícil não saber quem é o ator, né, que faz o filme do Homem-Aranha. Continuando então a conversa. Now, tell us the truth. Did you DM Erling Haaland? Yes. Yes. And I tell you what, that is exactly the type of humbling experience that is important for actors. Yeah. You know, once you like, I'll text him, I'll take him to dinner, not even a response. Algumas coisas que o Jimmy falou ali ficou meio que abafado, né, pelo que o Tom disse, então até deixei. Então a pergunta agora é a seguinte. Agora, tell us the truth. Nos conta a verdade, né? Fala pra gente a verdade. Did you DM, né? Você mandou o DM, ou como se diz em inglês, você DMou o Erling Haaland? E o Tom responde, yes. E aí todo mundo já ri, né? And I'll tell you what. E eu vou te falar uma coisa. I'll tell you what. Ótima frase pronta, né? I'll tell you what. E muitas vezes tem um tom de e te digo mais, né? E mais ainda, tem mais pra eu falar. That is exactly. Ele falou até 2 vezes, né? Isso é exatamente, ou essa é exatamente the type, né? O tipo de, the type of humbling experience. O que é uma experiência humbling? Humble significa humilde. Então é uma experiência que te torna humilde. Eu não vou traduzir como humilhante, porque humilhante é outra coisa, né? Então é uma experiência, me fugiu a palavra que a gente falaria, mas é uma coisa que te torna mais humilde, que é importante para atores. E nota bem o sotaque dele, né? Bem britânico mesmo, ele fala important actors, né? Com R bem menos puxado. E, cara, é impressionante como que esse ator consegue se passar por um americano, né, nos filmes. Ele realmente engana todo mundo, ninguém sabe que ele é britânico. E eu tive uma conversa rápida aqui com o ChatGPT, olha só o que ele me falou. Eu perguntei, how can Tom Holland speak with an American accent? Como que pode, né? Como pode o Tom Holland falar com um sotaque americano? E ele me deu aqui algumas respostas, alguns tópicos que são exatamente tudo que eu já falo aqui nesse canal,
no meu treinamento, com os meus alunos particulares. Ou seja, não é nenhuma fórmula mágica, não é nenhum segredo guardado a 7 chaves. Olha só, o primeiro ponto são thousands of hours of listening. O que eu sempre falo, milhares de horas de listening, de audição. Eu sempre repito, quanto mais inglês entra pelos seus ouvidos, mais inglês vai sair pela sua boca. Quando você quer corrigir uma pronúncia, quando você quer alterar o seu sotaque, o que você precisa fazer primeiro é trabalhar no seu listening. Pensa comigo, um bebê de 10 meses de idade, nascido, por exemplo, nos Estados Unidos, já ouviu muito mais inglês do que você já ouviu na sua vida inteira. Então você está sempre atrasado. Você tem que correr atrás desse prejuízo, precisa ouvir inglês, precisa, como eu costumo falar, suplementar essa falta de inglês, né? Tipo, você não está num ambiente que todo mundo fala inglês. Então, traga até você o inglês, ouça podcasts, ouça pessoas falando inglês, assista filmes, séries, canais no YouTube em inglês, se acostume com o jeito que as pessoas falam em inglês, né? Ó, a velocidade, pacing, né? A melodia, o ritmo, coisas que ninguém consegue fazer por você. Não tem como eu te ensinar isso. Não, é você que ouve e saca essas coisas por si mesmo. Segundo ponto, olha só. Ele aprendeu, he learned the sound system. Ele aprendeu o sistema de som, not just individual words. Algo que eu sempre falo também. Não isole palavras. Pegue frases prontas, né? Então, olha só, como ele tá dizendo, it's much more than that. É muito mais do que isso aqui, ó. Porque quando a gente fala de mudar o sotaque, né, de falar como americano, a gente pensa, eu vou mudar, né, o meu jeito de falar. Ao invés de falar can't, como um britânico fala, eu vou falar can't. Ao invés de falar water, eu vou falar water. Vou mudar a entonação. Não é nada isoladinho assim. Não, são frases prontas. Outra coisa, ele praticou até se tornar automático, até não ter que pensar antes de falar. E quando a gente fala praticar, não é só praticar falando, ouvir também é praticar. A gente esquece disso, né? Então, vou praticar o inglês. O que a gente imagina? Eu vou falar com alguém. Não, ouvir também é praticar. Não esqueça disso, tá? Outra coisa, ele teve um coach, né? Ele teve um treinador, ele teve um acompanhador, algo que eu sempre recomendo também, principalmente quando você começa o seu output. E outro ponto interessante é que ele permaneceu no character, algo que atores entendem muito bem, né? Que é estar no personagem, né? Incorporar outro personagem, algo que funciona também para falar outra língua. Muita gente comenta e tem muitas pesquisas também sobre isso, que quando você fala uma segunda língua, você acaba até desenvolvendo uma segunda personalidade. Então são elementos que para quem acompanha o canal, quem é meu aluno, já tá cansado de ouvir. Então voltando aqui, antes que eu me empolgue mais, ele disse, you know, you're like, sabe, you know, you're like. E também se eu falasse I'm like, significa eu digo isso, eu costumo dizer isso, ou eu falei isso, falei dessa forma. Não tem nada a ver com a tradução, né, do like aqui, de gostar ou até como. Então ele disse, sabe, você fala tipo, I'll text him, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Então mandar mensagem de texto é text, a pessoa. Como a gente falou, qualquer coisa vira verbo, né? Text também é um verbo. É mandar mensagem de texto. I'll take him to dinner. Eu vou levar ele. I'll take him. Nota que com o sotaque dele é mais dinner do que dinner, né? Com um R bem menos puxado. E o que todo mundo ri no final é not even a response. Né? Nem mesmo, ou simplesmente nem uma resposta. E um detalhe é que response não é só resposta para uma pergunta, tá? Response também pode ser reação. Então é como se falasse nenhuma reação, né? Nenhum nada. Now, tell us the truth. Did you DM Erling Haaland? Yes. Yes. And I'll tell you what, that is exactly the type of humbling experience that is important for actors. Yeah. You know, once you like, I'll text him, I'll take him to dinner, not even a response. E a conversa continua, let's see. Not an excuse, not I'm busy tonight, I'm playing football, nada. Nothing. Where Yeah. were you and why did you decide to do that? I was at Monaco, I was watching Lewis race, and I saw him. He was like a hospitality suite across from me, and I just thought I'd shoot my shot. Yeah. Why not? Not an excuse. Nenhuma desculpa, né? Nenhum migué, nenhuma explicação, nenhum pretexto. Not I'm busy tonight,
né? Tipo, nenhuma resposta como essa. Eu tô ocupado essa noite, nem isso ele falou. Eu tô jogando futebol, né? I'm playing football. Uma outra diferença, né? Que o americano fala muito soccer e o resto do mundo fala football. Nada, que sim, é uma palavra em espanhol, que é a mesma palavra do português. Nothing. Lembrei agora daquela cena do Tony Stark falando nothing, zip, nada. Zero, zip, nada. E o Jimmy fala nothing, nada, e ele faz duas perguntas. Where were you? Aonde estava você? Onde você estava? And why did you decide to do that? E por que você decidiu? Why did you decide to do that? Porque você decidiu fazer isso. Isso o quê? Chamar ele, mandar um DM pro Holland. E aí ele explica. I was at Monaco. Então eu estava em Mônaco. I was watching Lewis race. Então eu estava assistindo. I was watching a corrida do Lewis. Olha como que fica na escrita o apóstrofe, né? Geralmente a gente fala com a letra S e escreve apóstrofe S. Tipo, a corrida do Gabriel seria Gabriel's Race. Seria um S depois da palavra Gabriel. Agora, quando a palavra já termina com S, fica só com apóstrofe. Porque ficaria até estranho, né? S apóstrofe S. Apesar que na gramática, se você pesquisar qual que é o certo, dizem que os dois estão corretos. Então você vai ver dos dois. S apóstrofe S ou só o apóstrofe depois da letra S. And I saw him. Nota que o sotaque dele é mais só. And I saw him. Um O mais fechado. E eu vi ele. Ele estava in a hospitality suite. Então ele estava numa suíte de hospitalidade. O nome da suíte deve ser bem parecido com camarote que a gente fala no Brasil, né? Across from me. Então, across significa do outro lado, ou atravessando, ou por todo um território, né? No caso aqui é do outro lado, né? Tipo, bem na minha frente. Across from me. And I just thought. E eu só achei que... A gente se depara muito em inglês com esse I thought I'd. Inclusive, tem uma aula aqui no canal um pouquinho mais antiga, com aquela cena do Pursuit of Happiness, né? Em busca da felicidade. Tem várias cenas explicando essa expressão. Quando você fala I thought I'd, é como se fosse, eu achei uma boa ideia, né? Eu achei interessante fazer isso, né? Eu achei que era plausível. Shoot my shot. Que expressão é essa? Atirar o meu tiro. Bom, em inglês, existe a expressão give a shot, ou give it a shot. Significa tentar, dar uma chance pra isso. É diferente, né? Mas é um modo de falar. Então é como se falasse assim, cara, eu vou tentar. Eu vou atirar o meu tiro. Ou seja, eu vou tentar a minha tentativa. Eu vou tentar alguma coisa. E nota que o tom de voz dele é já nesse sentido, né? Tipo, eu vou tentar. Né? Por que não? Inclusive, o Jimmy fala, why not? Né? O tom de voz encaixou muito bem com essa expressão. Not an excuse, not I'm busy tonight, I'm playing football, nada. Nothing. Where Yeah. were you and why did you decide to do that? I was at Monaco, I was watching Lewis race, and I saw him. He was like a hospitality suite across from me, and I just thought I'd shoot my shot. Yeah. Why not? Eu cortei aqui a resposta dele na metade porque ia ficar muito longo. E, inclusive, pessoal, tem uma coisa bem importante pra falar pra vocês. Muita gente tem pedido pra colocar a cena um pouquinho mais longa, né? Ou até colocar a cena inteira no final da aula pra poder, né, acompanhar. E eu concordo com essas sugestões, eu gosto muito da ideia. Porém, isso infringe as regras, as diretrizes aqui do YouTube em relação a conteúdo duplicado, a direitos de cópia e coisas do tipo. Inclusive, algumas aulas recentes tiveram um alcance limitado por causa disso. Então, só aproveitando, pra você que gosta de assistir aqui as aulas, dá um apoio aqui pro canal, se inscreva, se torne membro, patrocine aqui o canal, pra que realmente vale a pena fazer essas aulas que são muito produtivas, mesmo que pra um grupo muito pequeno de pessoas, beleza? Se você já aprendeu alguma coisa nova até aqui, deixa o like, isso vai fortalecer o canal. Então, continuando a resposta do Tom Holland, ele falou send him a text. Então já juntou, né? Send him a text. Ele poderia também falar text him. Sim, poderia, porque text também é um verbo. Então, mandar pra ele um texto, né? Uma mensagem de texto. E aí o Jamie faz uma brincadeira, né? Ele fala Holland v. Holland. Então, você já nota nesse áudio que a pronúncia dos dois nomes é quase que idêntica, se não a mesma. E o Tom continua. Daí, de novo, esse and then, bem teimoso, né? Daí eu, sabe, you know, I never imagined. Então, até esse you know foi só enrolação, né? Eu nunca imaginei. I never imagined. I talk about it. Eu nunca imaginei que eu falaria sobre isso. Agora vem uma parte bem interessante. Muita gente fala, Gabriel, eu não noto essa letra D. O que acontece? Meu ouvido não tá aguçado, como você sempre fala. Nossa, o que eu faço pra passar a ouvir esse som? Bom, eu tenho uma boa notícia pra você. Nesse caso aqui, o problema não é você não notar esse som. O problema é que o falante de inglês, muitas vezes, não fala isso realmente. Você pode notar que ele falou, I never imagined I talk about it. Não tem tipo uma pausa, I'd talk. Não tem por extenso, I would
talk. Não, o D basicamente não existiu. Aí vem aquela pergunta, mas Gabriel, se eles não falam, muitas vezes, né, esse som aqui, eles não emitem esse som, como que eu vou saber que tá conjugado com I'd e não tá só I? Simples, pelo contexto da frase. Não faz sentido eu dizer, eu nunca imaginei que eu falo sobre isso. Não. Por causa do nunca, né, eu nunca imaginava que eu falaria. Só tem como entender dessa forma, não tem outra opção. Então, por ser óbvio demais, não falar a palavra que conjugaria a frase não faz falta. E sim, se acostume com isso, porque em inglês acontece isso pra caramba, tá? Então ele disse que eu nunca imaginei que eu falaria sobre isso. I'd talk about it. Inclusive, eu recomendo você falar todas as palavras, tá? Por mais que, nossa, eu nunca ouço, o pessoal fala pela metade. Não, ao falar inglês, eu sugiro você falar da forma mais completa que você puder. Por quê? Você é um estrangeiro falando inglês. Muitas vezes, o nosso jeito de falar já é mais difícil das pessoas entenderem. Às vezes, a pessoa não tem muita empatia mesmo, não tá muito afim de te entender. Então, fala o mais por extenso, o mais bem falado possível para não ter mal entendido, tá? Então, eu nunca imaginei que eu falaria sobre isso on live television, né? Em televisão ao vivo. But here we are. Mas aqui estamos nós. Aqui estamos. E o Jimmy repete, né? Here we are. Alright, que significa tá bom, ótimo. Alright, good. E aí vem uma outra pergunta. If he's watching, se ele estiver. Como assim? Se ele estiver, sendo que tá escrito se ele está. Mesma coisa que a gente viu. Se tá o if já conjuga o resto. Então, se ele estiver assistindo, would you have dinner with him still? Você jantaria? O verbo jantar em inglês se fala have dinner. Sim, tem duas palavras. É como se fosse tomar o jantar. Assim como a gente fala tomar café da manhã, né? Have breakfast. A gente fala também tomar o jantar, have dinner, assim como o almoço, have lunch. Então você jantaria com ele ainda? E se fosse seguir a risca aqui a gramática, o still deveria vir um pouquinho antes. Seria tipo, would you still have dinner with him? Mas, como a gente sempre fala, né? A gramática não manda no idioma. Quem manda no idioma é o falante nativo. Send him a text. Holland v. And then Holland. I never imagined I'd talk about it on live television, but here we are. Here we are. All right, good. But if he's watching, would you have dinner with him still? Continuando. I don't think he would have dinner with me after the other day. Oh, really? Yeah. He's probably hurting a little bit. A little bit. But he's a bless him. professional. Come He's incredible. I mean, he's an absolute He's a legend. Engraçado quando ele falou after. Lembrei do filme do Shrek, né? Happily Ever After. Happily ever after. Happily ever after. Um sotaque bem característico, né? Então ele diz, I don't think, eu não acho que ele jantaria. Agora o would ficou por extenso. He would have dinner. E aí, com o sotaque dele ficou mais dinner, ao invés de dinner. Então, eu não acho que ele jantaria com eu, literalmente, with me, after the other day. Depois do outro dia, né? Do outro dia que aconteceu aquilo. Oh, really? Ah, sério? Yeah. Que dia será que ele tá falando? Deve estar falando do jogo, né? Porque a Inglaterra ganhou da Noruega, né? Ele falou, he's probably hurting a little bit. Então, ele provavelmente está, e o está tá aqui, então, ele está provavelmente doendo, machucado, reorganizando toda a sequência da frase, né? Então, ele tá um pouquinho machucado, deve estar doendo ainda, né? A derrota. But he's a professional. Mas, ele é um profissional. He's incredible. Né? Ele é incrível. He's incredible. Nota que o I fica né? Incredible. Incredible. Mr. Incredible. Incredible. E, claro, não tem ênfase nessa sílaba, né? Esse r é mais fraquinho. Incredible. Isso acontece pra caramba em inglês. Eu tava até falando aqui no plantão de dúvidas. Inclusive, quem quiser fazer parte do treinamento, tem um link aqui embaixo, tá? Tem um plantão de dúvida toda semana, ao vivo, pra falar comigo. E eu trouxe um exemplo lá, que é da palavra difficulty. Teve um cara falando bem devagar, assim, no vídeo, falando difficulty. E a gente não imagina, né, que o difficulty, ao invés de difficulty, as pessoas falam difficulty. Assim como family, né, família, a gente sempre imagina que é family, porque tem um i escrito, mas na prática é family. E aí, por ser mais rápida essa sílaba, acaba a gente nem notando, né, isso. Então ele diz, ele é incrível, he's incredible. I mean, quer dizer, he's an absolute legend. Então ele é uma absoluta lenda. É uma lenda absoluta. I don't think he would have dinner with me after the other day. Oh, really? Yeah. He's probably hurting a little bit. A little bit. But he's a bless him. professional. He's incredible. I mean, he's an absolute He's a legend. E é engraçado que a hora que o Jimmy falou he's a legend, eles falaram juntos, né? Legend. Meio que
fez um eco, né? Os dois falaram ao mesmo tempo. E aí, quando isso acontece, né, das pessoas falarem a mesma palavra, tem uma certa brincadeira que existe em inglês, e eu vou deixar você ouvir essa parte, eu até voltei um pouquinho, pra depois a gente analisar qual foi a brincadeira aqui. Vamos lá. He's incredible. I mean, he's an absolute He's a legend. Well, we both said that. Jinx. It's like looking in the mirror. No way. Então, como a gente viu agora há pouco, o Tom disse he's incredible. I mean, he's an absolute legend. E ao mesmo tempo que o Tom disse legend, o Jimmy também, né, falou he's a legend. E ele disse, oh, eu acho que foi até wow. I think we both said that. Eu acho que nós dois... Engraçado que nós dois we both, né? Nós ambos dissemos isso. E ele disse essa palavra jinx, tem mais de um uso, né? Jinx é uma coisa muito ruim também, é como se fosse uma feitiçaria. Agora, jinx também é uma palavra que as pessoas falam quando isso acontece, quando tem essa coincidência, né? Tipo, nossa, a gente falou junto a mesma palavra, jinx. E aí tem uma brincadeira. E eu não tô muito lembrado como que é, vou até pesquisar aqui pra te mostrar. Pesquisei aqui no Google, ó, jinx rules. Quais são as regras, né, do jinx? Tá dizendo que essa brincadeira basicamente é a seguinte, ó. O trigger significa gatilho, né? Então, o que gatilha começar essa brincadeira? É o que a gente viu acontecendo ali, né? Duas pessoas, two people, accidentally say the exact same word or phrase out loud at the same time. Então, duas pessoas acidentalmente dizem a exata mesma palavra, né? Ou frase alto, né? Em volume alto, ao mesmo tempo, at the same time. E aí, the race, né, a corrida, qual que acontece? Both people quickly try to yell jinx. Então, ambos, né, as duas pessoas, como a gente viu ali atrás, né? Both é ambos ou os dois. As duas pessoas rapidamente tentam gritar jinx. Então, quando isso acontece, quando tem essa coincidência, né? As duas pessoas tentam gritar primeiro, né? Jinx. E quem que vence, né? Quem é o vencedor? The first person to shout jinx, lembrando, yell, shout, sinônimos, tá? Gritar. Exclamar alguma coisa. Wins the round. A primeira pessoa que fala jinx ganha a rodada. And places a silence rule on the other person. E ela bota uma regra de silêncio na outra pessoa. Então, basicamente, se acidentalmente a gente falou a mesma palavra, a mesma frase, e eu falei jinx primeiro, você fica em silêncio. Você tá proibido de falar, né? O jinxie, a pessoa que recebe o jinx. Se ambos, if both, yell it at the same time, então se os dois falarem jinx ao mesmo tempo, eles têm que escalar, né, a brincadeira pra falar double jinx ou triple jinx. Pra ver quem que fala primeiro. E claro, tem outras regras, eu acho que depende muito da região. Eu já vi uma regra, por exemplo, que você tem que botar a mão em alguma coisa amarela pra poder quebrar o silêncio. E sei lá, é uma coisa bem cultural, sabe? As crianças brincam bastante disso. Só que aqui eles não quiseram brincar, né? Não sei, talvez por ser pessoas de culturas diferentes, né? Não bateu ali a brincadeira. Mas o Jimmy falou, it's like looking into a mirror. É como estar olhando em um espelho, né? Porque eles falaram ao mesmo tempo, parece que deu um eco, né, na voz, parece que tá olhando no espelho. No way! Uma expressão de surpresa, né? Tipo, como assim? Não tô acreditando no que aconteceu. E claro, dependendo do tom de voz, pode ter um sentido diferente. No way também pode ser tipo, de jeito nenhum, né? De jeito maneiro. No way. Nem pensar. He's incredible. I mean, he's an absolute He's a legend. Well, we both said that. Jinx. It's like looking in the mirror. No way. Beleza, agora então é a hora da chamada. Eu vou pedir pra você que chegou até aqui escrever presente nos comentários, se você ainda não escreveu. E me conta mais alguma coisa, o que você achou, o que você aprendeu, sugestões. Fica à vontade, esse espaço aqui é pra você. E lembrando, se você quiser aprender mais inglês comigo, tem o meu treinamento, tem aulas particulares, os links estão aqui embaixo na descrição. Muito obrigado mais uma vez por chegar até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.